Primeiro, esse diagnóstico não foi criado para te julgar. Ele foi criado para te ajudar a enxergar com mais clareza. E existe uma grande diferença entre ver e enxergar. Ver é perceber que o dinheiro entrou e foi embora. Enxergar é ter a coragem de olhar para dentro, olhar para o caminho que ele fez, para as decisões que se repetem, para o padrão que talvez você tenha normalizado e para aquilo que precisa mudar com maturidade. Talvez você conheça essa sensação. O dinheiro entra, as contas chamam, as urgências aparecem, uma parcela vence, o imprevisto chega. E quando você olha de novo, quase tudo já foi embora. E o que pesa não é só o dinheiro que caiu. Pesa perceber que você trabalhou, se esforçou, tentou fazer diferente e mesmo assim terminou mais uma vez com a sensação de que nada criou raiz. É cansativo viver prometendo que o próximo mês vai ser diferente. É pesado olhar para a própria vida financeira e sentir que você está sempre tentando recomeçar. Quando a vida financeira aperta, é natural pensar: e se eu ganhasse mais, talvez tudo se resolvesse? Eu entendo esse pensamento. Porque quando falta dinheiro, falta paz, falta espaço para respirar, falta margem para escolher com calma. Mas existe uma verdade que precisa ser olhada com maturidade. Ganhar mais pode aliviar uma parte do problema, mas não ensina sozinho a fazer o dinheiro permanecer. Por isso, a pergunta mais profunda não é apenas quanto dinheiro entra. A pergunta é: o que acontece com o dinheiro depois que entra na sua vida? Porque o dinheiro não desaparece do nada. Ele segue um caminho. Às vezes, ele entra e já encontra contas atrasadas esperando por ele. Às vezes, encontra parcelas que pareciam pequenas quando foram feitas, mas agora pesam todos os meses. Às vezes encontra uma urgência, uma pressão familiar, uma compra feita no cansaço ou uma tentativa silenciosa de compensar tudo aquilo que você vem carregando por dentro. E quando esse caminho se repete, muitas e muitas vezes, ele deixa de parecer um problema. Começa a parecer normal. Mas não é porque algo se tornou comum na sua vida que precisa continuar sendo o seu destino financeiro. Mas eu quero que você entenda uma coisa com muita clareza. Isso não define quem você é. Uma fase financeira difícil não resume a sua inteligência, seu valor, sua capacidade ou o seu futuro. Talvez você tenha aprendido a sobreviver financeiramente. Talvez tenha aprendido a apagar incêndios. Talvez tenha passado anos lidando com dinheiro no susto, na pressão, na culpa ou no improviso. Mas aquilo que foi aprendido também pode ser observado, entendido e transformado. O primeiro passo não é se culpar. O primeiro passo é enxergar. Porque quando você enxerga um padrão, você deixa de ser apenas levado por ele e começa a ter a chance de conduzir melhor as suas decisões. É por isso que a sociedade da riqueza não começa falando de investimento, planilha ou fórmula pronta. Antes de falar sobre multiplicar dinheiro, é preciso falar sobre a pessoa que vai lidar com esse dinheiro. Porque o dinheiro que entra na sua vida encontra sua forma de pensar, encontra os seus medos, encontra seus impulsos, encontra sua culpa, encontra sua história, encontra a maneira como você aprendeu a decidir, gastar, guardar, evitar, fugir ou recomeçar. E aí que nasce a ideia central da sociedade da riqueza. A riqueza começa dentro, amadurece nas decisões e aparece fora como capacidade de ganhar, manter, proteger e multiplicar com responsabilidade. Isso não é pensamento mágico, é maturidade financeira começando pela raiz. Por isso esse diagnóstico não olha apenas para números, ele olha para a sua relação com o dinheiro. Porque uma coisa é saber quanto entrou e quanto saiu. Outra coisa é enxergar o que acontece dentro de você quando precisa lidar com isso. Tem gente que evita olhar, tem gente que olha e se culpa, tem gente que até sabe o que deveria fazer, mas na hora decide pelo medo, pela pressa, pelo impulso,
ou pelo cansaço. E esse diagnóstico foi criado para te mostrar duas camadas. A camada interna, onde estão as suas crenças, emoções, medos e padrões. E a camada prática, onde aparecem as suas decisões, sua organização, a sua capacidade de manter, proteger e construir. Quando você entende essas duas camadas, o dinheiro deixa de ser apenas um problema confuso e começa a mostrar um caminho. Ao responder o diagnóstico, você vai descobrir em qual estágio está a sua maturidade financeira hoje. Mas eu quero que você entenda isso do jeito certo. Esse estágio não é um rótulo, não é uma nota sobre quem você é, não é uma sentença sobre o seu futuro, é um mapa. Ele mostra aonde você está agora para que você pare de tentar resolver tudo ao mesmo tempo e consiga enxergar o próximo passo com mais clareza. Talvez você esteja na sobrevivência financeira, tentando apenas dar conta do mês. Talvez esteja na organização inicial, começando a enxergar os seus vazamentos. Talvez esteja construindo base e aprendendo a fazer o dinheiro permanecer. Talvez já esteja entrando em proteção e patrimônio. Ou talvez esteja pronto para pensar em multiplicação responsável. Cada estágio mostra uma coisa importante. Não apenas o quanto você avançou, mas o que precisa ser cuidado agora. Por isso, na hora de responder, seja honesto com você. Não escolha a resposta que parece mais bonita. Não escolha a resposta que você gostaria que fosse verdade. E também não escolha a resposta para se esconder daquilo que incomoda. Escolha a resposta que mais parece com a sua vida real hoje. Porque o diagnóstico só consegue te mostrar um caminho se você permitir que ele enxergue o ponto aonde você está. Não existe vergonha em reconhecer o começo. Vergonha maior é continuar no escuro, tentando resolver a vida financeira sem saber exatamente o que precisa ser cuidado. Esse diagnóstico não é uma sentença, é um ponto de partida. E muitas vezes o primeiro passo da maturidade financeira é parar de fugir da própria realidade e começar a olhar para ela com clareza, coragem e responsabilidade. No final, você vai receber por e-mail o seu relatório completo. Ele vai mostrar o seu estágio, sua pontuação, seu principal risco e o próximo passo mais coerente para a sua jornada. Mais do que receber um resultado, eu quero que você entenda o que esse momento representa. Talvez este seja o primeiro passo para parar de tratar a sua vida financeira como um peso que você evita olhar. Talvez seja o começo de uma nova forma de se relacionar com o dinheiro, com mais clareza, mais maturidade e menos culpa. Você não precisa resolver tudo hoje. Você precisa começar a enxergar aonde está. Porque quando você entende o seu ponto de partida, fica mais fácil de saber qual direção seguir. Então, quando estiver pronto, clique no botão e comece o diagnóstico da maturidade financeira. Te espero lá.